Segurança. Bolsonaro criou vários decretos e atuou desde o começo do governo para facilitar o acesso da população a armas. Segundo ele, serviria para legítima defesa. Abre aspas. Um povo armado jamais será escravizado. Fecha aspas. O resultado, porém, foi que o decreto assinado por ele armaram, por vias legais e com preço de custo muito mais baratos, traficantes, milicianos e o PCC, como já havia sido previsto por pesquisadores e o próprio MPF em 2019. Além disso, temos hoje mais de 600 mil caçadores, atiradores e colecionadores de armas com um arsenal maior do que de todas as PMs dos estados. Crimes e tiros acidentais protagonizados por CACs, muitos deles com crianças como vítima, se tornaram tão comuns no país que já não são nem mais tratados como casos isolados. O feminicídio também aumentou no governo Bolsonaro. A Casa da Mulher Brasileira, um local de atendimento e acolhimento às mulheres vítimas de violência, não recebeu os repasses do governo federal referentes a 2022. São 7,7 milhões de reais, segundo o Instituto de Estudos Socioeconômico, INESC, que deixaram de ser repassados para atender as trabalhadoras. O descaso é mais um passo de um governo machista, misógino e racista que tem contribuído para que a violência contra a mulher continue crescendo. São 4 vítimas de feminicídio por dia no país. Em 2 anos, são 2.695 mulheres que foram assassinadas e quando se fala em assédio e importunação sexual, o crescimento é de 17%. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Violência contra os indígenas. Segundo o levantamento feito pelo portal de notícias Yahoo em 2022, Bolsonaro atacou o direito dos indígenas diversas vezes. Na matéria diz, abre aspas, o presidente Jair Bolsonaro sempre se manifestou de forma contrária à demarcação de terras indígenas no Brasil. Mesmo antes de ser candidato à presidência, Bolsonaro já se manifestava contra o aumento de localidades exclusivas para indígenas, onde garimpeiros não poderiam atuar. A falta de proteção das terras indígenas tem ganhado ainda mais espaço nos últimos dias, com o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, no dia 5 de junho, na terra indígena Vale do Javari. Durante a fala no Clube A Hebraica do Rio de Janeiro, em 3 de abril de 2017, Jair Bolsonaro apoiou o armamento da população que, em um eventual governo, não havia, abre aspas, 1 centímetro de terra para indígenas e quilombolas, fecha aspas. Abre aspas. Pode ter certeza que se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para a ONG. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Fecha aspas. Na ocasião, Bolsonaro disse que as terras indígenas atrapalhavam a economia e ofendeu quilombolas. Em um comentário racista, se referiu a um afrodescendente como se pesasse arrobas, unidade usada para pesar gado. Abre aspas. Onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Fecha aspas. Afirmou. Abre aspas. Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de 1 bilhão por ano é gastado com eles. Fecha aspas. Em fevereiro de 2018, quando era pré-candidato à presidência, Jair Bolsonaro esteve em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ao chegar, o então deputado conversou com jornalistas e afirmou que, se assumisse, não haveria mais demarcação de terras indígenas. Abre aspas. Se eu assumir como presidente da República, não haverá 1 centímetro a mais para demarcação. Fecha aspas. Abre aspas, índio já tem terra demais, vamos tratá-los como seres humanos. Tem índio tenente do exército, presidente da Bolívia. Não quer viver em um zoológico? Fecha aspas. Bolsonaro colocou em prática uma política que, segundo as próprias organizações indígenas, não pode ter outro nome. É uma política genocida. Antes de ser eleito, Jair Bolsonaro já se autodeclarava inimigo dos indígenas. Para quem acha que é exagero chamar ele de genocida, em 19
1998, disse à imprensa, abre aspas, pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios, fecha aspas. Mas ele chegou à presidência e, nas primeiras horas depois de tomar posse, já atuou para cumprir a promessa de campanha. Bolsonaro tirou da FUNAI a competência de demarcar terras indígenas e entregou a atribuição do presente para o Ministério da Agricultura, sempre muito influenciado por ruralistas que disputam as terras com os indígenas. Bolsonaro não desistiu de tentar sabotar a FUNAI, mas percebeu que precisava ser mais discreto e mudou a estratégia. Em vez de defender os interesses dos povos indígenas, a nova FUNAI, Bolsonaro batizou o órgão indigenista, facilitou a regularização de terras invadidas e passou a estimular a mecanização da lavoura dentro das terras indígenas. A FUNAI nunca tinha distribuído tanto trator e tanta carreta. O Estado brasileiro passou a incentivar a introdução da lógica do agronegócio nas aldeias, o que as organizações indígenas rechaçam como sendo algo que destrói as culturas originárias. A indicação de militares para cargos de chefia foi muito prejudicial aos indígenas. Em fevereiro de 2021, 60% das coordenações da FUNAI na Amazônia eram chefiadas por militares. Eles substituíram indigenistas experientes e tornaram a gestão menos democrática e mais ineficiente. O clima de pode tudo intensificou os conflitos no campo. Segundo o Conselho Missionário Indigenista, em 2020, foram 182 assassinatos de indígenas, 63% mais do que em 2019. A tragédia do garimpo ilegal. Enquanto tudo isso acontecia, o governo incentivava o garimpo ilegal em terras indígenas. Bolsonaro visitou a terra indígena Yanomami, assolada pela mineração, e defendeu a atividade, contrariando as lideranças indígenas presentes. O governo federal editou um decreto para estimular o que chamou de mineração artesanal, um eufemismo para garimpo ilegal. Isso sem falar na tentativa de passar por cima da Constituição para permitir o garimpo e grandes projetos de infraestrutura em terras indígenas por meio do projeto-lei PL 191/2020. No território Yanomami, o garimpo provoca uma verdadeira tragédia social. Um relatório produzido pela associação que representa os indígenas descreveu um cenário de aumento de doenças, mortes, desnutrição e até abusos sexuais contra mulheres e crianças em troca de comida. Violência contra mulheres e racismo. Bolsonaro protagonizou diversos ataques contra mulheres. Em 2014, ele não só chamou a congressista Maria do Rosário de vagabunda, como disse que não a estupraria porque ela não merecia. Também declarou em tom de ameaça: dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra. Jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Vagabunda. Durante sua época de deputado, que Bolsonaro se destacou dos colegas por louvar, em plenário, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, declarado torturador do período da ditadura, durante seu voto favorável ao impeachment de Dilma Rousseff. O chefe do executivo também, em mais de uma ocasião, ironizou a tortura sofrida pela petista durante o regime militar, além de ter usado termos ofensivos para se referir à ex-presidenta. Bolsonaro também atacou repórteres, as ofendendo e dizendo a uma delas que a estava censurando. Eu sou o alvo, deixa eu falar. Hoje o senhor chegou Deixa eu falar. Dá pra ficar a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Me bota o celular agora, vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Vocês são uns caras, cala a boca. Você tinha que ter vergonha na cara, você prestar um serviço porco que é esse que você faz. Toda essa contra o que diz. Mas você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você é uma analfabeta. Vamos continuar? Por favor, você está censurado. Na presidência, Bolsonaro voltou a ofender uma jornalista ao insinuar que Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, teria oferecido sexo em troca de informações para a reportagem. Em 18 de fevereiro de 2020, Bolsonaro disse que Patrícia Campos Melo quis,
abre aspas, dar um furo, fecha aspas, contra ele. Ao usar a expressão, o presidente enfatizou o duplo sentido da palavra quando se referiu à jornalista. Também afirmou que depois de 4 filhos homens, ele deu uma fraquejada e veio uma filha mulher, insinuando que mulheres são inferiores e fruto de fraquejadas. Ao ser questionado sobre a situação das mulheres trabalhadoras que decidem ser mães, Bolsonaro insinuou que elas deveriam ganhar menos e, caso não estejam contentes, que busquem outro emprego. Entendi. Então você acha certo ou errado isso? Olha, no serviço público, você não tem distinção. Nós fizemos um concurso para sermos sargentos do Exército, a gente vai ganhar a mesma coisa. Na questão privada, nós não temos como interferir. Fica no livre-arbítrio do empregador. Que você acha? Eu não empregaria com meu salário. Mas tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa igualdade... Tem muita mulher que é competente. Muito mais... Em uma entrevista, Bolsonaro falou que educou muito bem os filhos, portanto, nenhum deles poderia ter um relacionamento homoafetivo ou com uma mulher negra, insinuando que isso seria promiscuidade e ofendendo Preta Gil, autora da pergunta. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Isabela Calil, antropóloga e coordenadora do Observatório da Extrema-Direita, afirmou o seguinte sobre o histórico de ataques às mulheres feitos por Bolsonaro. Abre aspas. Tem uma questão que é o quanto Bolsonaro, quando faz isso, ele, de uma certa forma, autoriza, né? Nesse caso, a gente tinha um deputado estadual aqui por São Paulo. Então, quando você tem um chefe de Estado fazendo isso, com atitudes muito parecidas, e nada acontece do ponto de vista institucional, isso é uma espécie de autorização para que outros atores políticos possam fazer coisas similares, porque, enfim, nada vai acontecer, fecha aspas. Diz Calil em entrevista ao podcast O Assunto. Lula. Foi no governo Lula, em 2006, que foi sancionada a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres da violência doméstica. Lula errou com os índios, como no caso da usina hidroelétrica Belo Monte. Lula admitiu o erro e disse que os governos do PT não fizeram tudo o que deveriam ter feito e propôs a criação de um ministério para as questões indígenas. Lula afirmou que o Brasil tem terras suficientes para agricultura e mineração sem precisar alterar os limites dos territórios indígenas. Abre aspas. Temos terras degradas que podem ser recuperadas para plantar o que quiser. Fecha aspas. Afirmou. Em 2010, Lula sancionou o Estatuto da Igualdade Racial para combater o racismo. Foi durante o governo Lula que foi aprovada a Lei de Cotas, segundo ele, abre aspas, como pagamento de uma dívida de 350 anos de escravidão. Fecha aspas. Lula também se posiciona contra o racismo e afirma que, abre aspas, não é possível que ainda tenha gente querendo a supremacia branca, fecha aspas. Lula foi o primeiro presidente da República a dar voz para lésbicas, gays, bissexuais e transexuais nas decisões do governo sobre pautas que afetam diretamente suas vidas. Em 2004, ele lançou o projeto Brasil Sem Homofobia.